Ezequiel, capítulo 48. Tigual, igual, igual. E estes são os nomes das tribos. Desde o fim do norte, da banda do caminho de Eclon, vindo para Amat, a Zerenon, o termo de Damasco para o norte, ao pé de Amat. E ela terá a banda do oriente e do ocidente. Dan terá uma porção. 2. E junto ao termo de Dan, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Azer terá uma porção. 3. E junto ao termo de Azer, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Naftali uma porção. 4. E junto ao termo de Naftali, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Manassés uma porção. 5. E junto ao termo de Manassés, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Efraim uma porção. 6. E junto ao termo de Efraim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Ruben uma porção. 7. E junto ao termo de Ruben, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Judá uma porção. 8. E junto ao termo de Judá, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, será a oferta que haveis de oferecer 25.000 canas de largura e de comprimento como uma das demais partes, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, e o santuário estará no meio dela. 9. A oferta que haveis de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. 10. E ali será a oferta santa para os sacerdotes, para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento. E o santuário do Senhor estará no meio dela. 11. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não andaram errados, quando os filhos de Israel andavam errados, como erraram os outros levitas. 12. E o oferecido da oferta da terra, e isso será santidade de santidades, junto ao termo dos levitas. 13. E os levitas terão defronte do termo dos sacerdotes 25.000 canas de comprimento e de largura 10.000. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. 14. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. 15. Porém as 5.000, as que ficaram da largura diante das 25.000, ficarão profanas para a cidade, para a habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio delas. 16. E estas serão as suas medidas: a banda do norte de 4.500 canas, e a banda do sul de 4.500, e a banda do oriente de 4.500, e a banda do ocidente de 4.500. 17. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, e para o sul de 250, e para o oriente de 250, e para o ocidente de 250. 18. E quanto ao que ficou do resto do comprimento, defronte da santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e estará defronte da santa oferta. E a sua novidade será para sustento daqueles que servem a cidade. 19. E os que servem a cidade serviu-a-ão dentre todas as tribos de Israel. 20. Toda a oferta será de 25.000 canas com mais 25.000. Enquadrado oferecereis a santa oferta com a possessão da cidade. 21. E o que ficou de resto será para o princípio, desta e da outra banda da santa oferta, e da possessão da cidade diante das 25.000 canas da oferta, até ao termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000, até ao termo do ocidente, defronte das porções, será para o princípio, e a oferta santa e o santuário da casa será no meio dela. 22. E desde a possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, no meio do que será para o princípio, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será para o princípio. 23. E quanto ao resto das tribos, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Benjamim terá uma porção. 24. E junto ao termo de Benjamim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Simeão uma porção. 25. E junto ao termo de Simeão, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Issacar uma porção. 26. E junto ao termo de Issacar, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Zebulon uma porção. 27. E junto ao termo de Zebulon, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Gad uma porção. 28. E junto ao termo de Gad, ao sul, da banda do sul, será o termo de Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro até ao mar grande. 29. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Jeová.
30, e estas são as saídas da cidade desde a banda do norte, 4.500 medidas. 31, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel, 3 portas para o norte, a porta de Ruben uma, a porta de Judá outra, a porta de Levi outra. 32, e da banda do oriente 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José uma, a porta de Benjamim outra, a porta de Dan outra. 33, e da banda do sul 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão uma, a porta de Issacar outra, a porta de Zebulon outra. 34, da banda do ocidente 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gad uma, a porta de Azer outra, a porta de Naftali outra. 35, 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali.